Continuemos a leitura. B. Vão bloquear os meus bens e tirar tudo que eu tenho? Novamente, o banco se aproveita da nossa falta de conhecimento. As pessoas temem que o banco tome todos os bens que adquiriram ao longo da vida. Então, esclareço também esse ponto para entrarem no jogo mais confiantes e tranquilos. Caso o banco resolva abrir um processo judicial contra você, chance mínima de isso acontecer, a casa em que você e sua família moram é impenhorável. Bens de família, não importa o valor do imóvel nem o da dívida. Automóvel, dinheiro em conta corrente ou poupança somente serão penhorados, bloqueados, se ainda estiverem em seu nome. Na prática, bancos e outras instituições financeiras não costumam entrar com ações de cobrança judicial, apenas para casos em que há um beneficiado, por exemplo, automóvel, máquina, etc. E no caso de grandes dívidas, costumam optar pela ação de cobrança judicial, quando já levantaram as informações, estão certos de que o devedor tem posses ou bens para custear a dívida. Não seria pertinente que as instituições financeiras tivessem de entrar com ações de cobrança judicial contra cada uma das pessoas que devem. Tenha certeza de que são dezenas de milhões de pessoas. Seria o caos e certamente reduziriam em muito sua margem de lucro, pois teria de arcar com despesas de advogados e custos processuais. Valores pagos para ações do tipo. Esses valores seriam verdadeiras fortunas, pois grande parte dos devedores não tem condições e bens para pagar a dívida, e mesmo que tivessem, não compensa aos credores arrecadar bens para levar a leilão e cumprir com toda a burocracia da justiça, a qual pode levar anos para ser solucionada. Portanto, a conduta adotada por parte das instituições financeiras é levar o nome do devedor ao SPC e tentar infernizar sua vida com empresas de cobrança que, com ligações e outros meios de comunicação, fazem ameaças psicológicas e, no fim, tentam renegociar e receber o máximo possível do credor. Somente isso. Letra C, tudo isso relacionado ainda ao passo 2, tá? Regra número 2, pessoal. Vou ser preso? Dever não é crime, desde que a pessoa não tenha contraído a dívida já premeditando não pagá-la, pois nesse caso é estelionato. Ainda mais quando a dívida originou-se da cobrança de juros, multas e outros encargos absurdos e o devedor já não consegue mais cumprir com seus compromissos pessoais e familiares. No Brasil, os municípios devem ao Estado, o Estado deve ao governo federal e o governo federal deve para o mundo todo. A dívida pública federal está hoje por volta de 2,9 trilhões de reais. E desculpe-me pela minha sinceridade, não vejo nenhum servidor público perdendo o sono por isso. No Brasil, você só será preso por dívida em duas situações: se não pagar pensão alimentícia ou se for depositário infiel. Caso seja responsável por bem penhorado e não o tenha devolvido quando requisitado. Você deve estar ciente de que não ficou devendo porque quis, mas porque teve de fazer a escolha entre pagar juros absurdos ou colocar alimento na mesa. Você não será preso por dever. Os credores têm o direito de cobrança, ligar, mandar cartas, mas o direito deles vai até onde começa o seu. Portanto, cobranças abusivas que começam a incomodar em locais e horários impróprios e que proporcionam vulnerabilidade moral não são permitidas e você deve buscar seus direitos judiciais, sendo até mesmo possível acionar direitos morais se for o caso. Letra D. Vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve. Esse é um dos maiores medos dos endividados quando aconselho a parar de tentar renegociação.
temem que os juros aumentem ainda mais a dívida, mês após mês, incontrolavelmente. Vamos esclarecer mais um ponto importantíssimo de como as coisas realmente funcionam na prática. Quando tentar negociar com o gerente do banco e questioná-lo sobre o que acontece se parar de pagar a dívida renegociada, a resposta dele certamente será de que cobrarão juros sobre juros, mês após mês, até a data da efetiva quitação integral. Ele também vai afirmar que não tem limite de prazo nem de valor de quanto a dívida poderá crescer. Isso é verdade na teoria. As informações que vou passar são difíceis de obter em outro lugar, mas qualquer gerente de banco com conhecimento de causa e boa vontade pode confirmá-las. Vamos imaginar que o seu cartão de crédito está com o limite ultrapassado e você não tem a mínima condição de quitar a fatura integralmente. Assim, a única opção é parar de pagá-lo. Na prática, o banco cobrará juros sobre juros apenas nos primeiros 6 meses, a fim de intimidá-lo. O banco pode apresentar faturas futuras com valores mais altos do que os primeiros 6 meses anteriores, mas o que vale realmente são os valores dos primeiros 6 meses. Isso ocorre por conta do PDD, traduzindo, provisão para devedores duvidosos. Importante ressaltar, o banco só vai parar de atribuir juros 6 meses após você parar de pagar qualquer valor. Se durante esse tempo você insistir em tentar renegociar ou pagar o mínimo, todas essas informações que passo são inválidas. As regras dos 6 meses só funcionam a partir do momento em que você parou de pagar. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui, pessoal, já volto, tá? É importante que o processo ocorra exatamente assim, porque o banco negocia com quem não está pagando. Se você paga algum valor da dívida, o banco entende que você está concordando com a prática de cobrança. Portanto, a triste realidade é que se você insiste na renegociação até o seu limite máximo e faz pagamentos habituais da dívida, ficará nas mãos do sistema bancário, no qual as regras só beneficiarão o próprio banco, deixando você cada vez mais sem solução. Vamos esclarecer também como funciona o sistema bancário. Alguns aspectos mudam de um banco para o outro, mas o sistema possui um funcionamento geral comum a todas as instituições. A partir do momento em que o banco percebe a inadimplência do cliente, começa um processo agressivo de cobrança que vou relatar a seguir. Nessa hora, o objetivo final do banco muda. Em vez de querer obter ganhos com juros abusivos, passa a querer apenas recuperar o valor que verdadeiramente forneceu. Desse modo, qualquer valor que o banco conseguir será apenas um bônus nesse momento. Começa então o verdadeiro processo de negociação. Esteja certo de que a negociação obviamente não se inicia assim. Ou melhor, esteja certo de que a negociação obviamente não se inicia assim que você parar de pagar, pois ainda ocorrerão as tenebrosas cobranças de todas as formas possíveis. Certamente será efetivado o processo de negativação do seu nome. Já afirmei, o direito de um começa onde acaba o do outro. Portanto, o credor tem todo o direito de inscrever o nome do devedor nessas instituições. E, inclusive, também pode efetivar todas as formas de cobranças cabíveis que já mencionei, o que sem dúvida pode prejudicar sua vida privada. Vale lembrar que há soluções para alguns incômodos. As ligações telefônicas, por exemplo, assim como os credores têm o direito de ligar, você também guarda todo o direito de não atender a chamada. Simples assim. Basta ativar o modo de bloquear a ligação no celular e instalar um detector de chamadas no telefone fixo. Não somos obrigados a ouvir desaforos e ameaças. Assim que detectarem que você definitivamente não está disposto a pagar a dívida, inicia o segundo estágio da negociação. O banco tentará recuperar o valor emprestado,
mas ofertará desconto sobre o valor total da dívida. E ressalto novamente, isso só ocorrerá se você tiver a atitude de parar de pagar renegociações mínimas, ou seja, quebrar as regras do jogo impostas somente por eles. Nós temos, nos tempos econômicos que estamos vivenciando hoje, cabe uma ressalva: os bancos e as instituições financeiras estão mais vulneráveis a negociações que podem favorecer o cliente. Em outros momentos, isso poderia demorar um pouco mais para acontecer, chegando ao prazo de 1 ano para que a primeira proposta fosse enviada. Com essa situação econômica, os bancos também estão sofrendo muitas inadimplências. Então, as propostas começam a surgir no prazo de 6 meses ou até antes. Habitualmente, vão ofertar a princípio o valor total da dívida com um pequeno desconto. Conforme os meses vão passando, as propostas vão melhorando. O que você fará nesse momento? O seu plano é quitar todas as suas dívidas em 12 meses. O plano contém 2 passos iniciais. O primeiro você já aprendeu no capítulo anterior: viver com um padrão de vida mais baixo do que você pode, para sobrar dinheiro todo mês. O segundo passo é criar uma poupança, que chamará propositalmente de libertação das dívidas. Nessa poupança você guarda uma importância X ao mês, com o único objetivo de quitar todas as suas dívidas. Uma dica: um valor razoável é 10% do valor original das dívidas. Tomando por base o exemplo anterior, a fatura de cartão de crédito de R$5.000, você poupará R$500 todos os meses e depois de 12 meses terá dinheiro suficiente para fazer uma contraproposta ao banco, que provavelmente será aceita. E assim obterá a tão esperada quitação integral da dívida, pelo valor que possua em mãos. Essa proposta, caso queira, pode ser feita antes dos 12 meses, em algumas consultorias que prestei. Em algumas consultorias que prestei recentemente, o banco já começou a mandar e aceitar proposta com descontos interessantes já depois de apenas 4 meses. Nesse caso, sua postura deverá ser a seguinte: aceitam ou devo ofertar a outro credor? Caso o banco não aceite a sua proposta, não há problema algum. Você deverá manter o plano e em pouco tempo depois, pode confiar, o banco aceitará a proposta. Lembre-se de que depois de 5 anos, o registro da dívida no Serasa vai prescrever. Pois é, o banco precisa tomar as providências o mais rápido possível, para não perder o valor total. Por isso, conforme o tempo passa, o banco tende a aceitar qualquer valor, pois ele já considera a dívida perdida. Então é isso, pessoal. Nós ainda estamos na segunda regra, porém ainda tem mais algumas coisinhas para a gente ler. Deixaremos para o próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então, deixe o like de vocês, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o comentário de vocês aí embaixo, que eu vou procurar estar lendo um por um, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!